Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Não sei se ele deu ainda a restrição antiga. Eu acho que na verdade não pode nem falar essa palavra, né? Talvez seja isso. Tem muita palavra que não pode, mas eu não sei quais são as palavras que não pode. Às vezes eu falo tanta coisa que eu acho que não pode, não acontece nada. Mas tem hora que eu falo que eu acho que eu não falei nada demais e eles vão e me dão uma restrição. Vamos que vamos. Vamos agora tentar de novo. Vou tentar ser mais objetivo. Vou trabalhar essa parte aí ao redor. Vamos trabalhar por aqui. Eles que cortaram, tá? Mas eu tive que desligar porque eu levei 2 restrições seguidas, sem nem ter falado nada praticamente. Então vou dar continuidade aí. Eu não sei o motivo. Muitas vezes eu falo tanta coisa que não levo, falo valores, mostro coisas, não levo nenhuma restrição. E tem vezes que do nada eu tô falando normal e vou levando restrição. Vamos lá, acho que agora vai dar tudo certo. Vou trabalhando aqui essa parte. Isso aqui é um mangue, tá? Um mangue. Não é o mar, não é uma praia, isso é um mangue. Sabe o mangue? O mangue é um local onde há muita reprodução de peixes, tubarões, tartarugas, caranguejo, muitos animais vêm se reproduzir no mangue. Por isso que quando o pessoal aterra o mangue para fazer local de moradia, isso causa um impacto muito grande na natureza. Por quê? Porque os mangues são berçários, né? São berçários de várias espécies. E aí acontecem esses impactos ambientais. Aqui em Recife é um exemplo de aterro, né? Porque todo o Recife era um mangue e o Recife foi todo aterrado. Inclusive os estudos sobre os ataques dos tubarões provavelmente estejam ligados a isso, porque aquele ambiente sempre foi um local de reprodução de tubarões. Então causa um certo desequilíbrio naquela área, né? Então vamos lá, vou trabalhar aqui um pouco escuro. Sempre que eu for invadir um pouco a parte luz, eu sempre entro com escuro para poder criar um contraste. E a cor que eu faço escuro é uma mistura de verde esmeralda, carmim e um pouquinho de amarelo indiano, para poder fazer a cor escura que vai entrar lá na paisagem. Então é verde, vermelho e amarelo. Vai trabalhando aqui um pouco essa parte escura. Vai dar para terminar esse quadro hoje. Vou correr aqui para terminar, ainda está cedo, 10h30, vai até meia-noite. Então dá tempo de terminarmos essa live, esse quadro hoje. Vou correr para terminar. Tem que ter cuidado para não ficar muito perfeitinho na parte de baixo. Tem que ter cuidado, tá? Para deixar ela bem regular. Eu vou colocar um pouquinho de vermelho também, para fazer os tons alaranjados, não ficar só cores frias. Tem que colocar também um pouco de cor quente. Valeu! Não consigo ler o teu nome. Ronivaldo parece. Ronivaldo. Vai trabalhando aqui um pouquinho de tons alaranjados, ó, para poder dar uma esquentadinha também aqui nessa parte, para não ficar só a cor fria. Então vai trabalhando também um pouco dessas cores amarronzadas, porque aí fica mais bonito, né? Não fica só aquela coisa verde, fica outras cores também além do verde. Isso dá mais naturalidade ao quadro. Vamos tentar terminar esse quadro hoje.
Tem Clau, boa noite. Alcides, obrigado Alcides. Valeu, meu amigo. Você tá por aqui pelo Brasil ou tá viajando? Por onde é que você anda, meu amigo Alcides? Mande notícia aí pra mim. Alcides, Estados Unidos, legal. Tá aí visitando a família, né? É, legal. Estamos aí direto dos Estados Unidos. Como é que tá as coisas por aí? Estão meio agitadas com esse negócio de guerra, né? Com esse negócio de guerra. Vai iluminar mais ou não? Vou iluminar, com certeza. Vamos lá. Depois que ela puxar um pouquinho, que eu trabalhar essa parte aqui, aí eu posso voltar para iluminar um pouquinho mais, viu, Juca? Usando o amarelo transparente. Eu não usei o amarelo transparente ainda, mas eu posso usar para trabalhar um pouco mais de luz. Alcides, como é que tá as coisas por aí, Alcides? Com esse negócio de guerra, como é que tá aí o clima por aí? Tá tranquilo? Ó, vai dando uma trabalhada aqui também nessa parte. Daqui a pouco a gente vai trabalhar a parte dos galhos, tá? Trabalhar os galhos. Vamos trabalhar o tronco da árvore, vamos trabalhar essa parte aqui embaixo. Eu vou aproximar para vocês visualizarem bem essa parte aí que eu estou trabalhando. Professor, depois me responde nas mensagens lá, beleza, Zé. Respondo sim, Zé, com certeza. Assim que eu sair daqui, eu vejo lá o que foi que você falou. Deixa comigo. Amigo, é muito frio. Aqui é muito frio. É frio, né? Acho que é porque tá na época fria, mas já tá começando a esquentar. Porque já está chegando março, então vai começar a esquentar agora. Aqui pro lado do Brasil vai começar a esfriar e aí vai começar a esquentar. Então vai haver aí uma mudança. Você já deve estar perto da primavera. Esse ano eu acho que vai ser bem quente. Tá com cara, né? Tô dizendo aí, na Europa, Estados Unidos, essa parte do hemisfério norte vai ser um pouco mais quente. Na verdade o mundo tá todo doido, né? Chuva demais em alguns lugares, chuva de menos em outras. O mundo tá meio... é guerra para um lado, é guerra para o outro. É calor. Isso é um prato cheio, né? Para quem gosta de profecias bíblicas. E vão sempre ligar esses fatos, só que isso sempre aconteceu, né? Desde que o mundo é mundo que existe guerra. Desde que o mundo é mundo que existe frio, existe calor. Ó, vai trabalhando aqui um pouco mais de luz. E por aqui também. Coloca cor e depois vem colocando um pouco mais de luz por cima. Que valor seria um quadro desse? Depende, varia muito, vai depender de como o quadro vai ficar. Mas essa tela mede 50 por 70. Geralmente esse preço desse quadro, esse tamanho, viu, Nair? Eu vendo aí em média por R$500, 600, mais ou menos esse preço. Hoje chegaram minhas telas novas, 50 por 70, para a gente pintar mais paisagens. Vamos pintar aí outras paisagens. Vamos fazer uma sequência de paisagem, tá?
Essas paisagens eu vou fazer para ficar disponível para ser vendido mesmo, para quem quiser adquirir. E lembrando que eu envio para todo o Brasil, então se alguém mora em qualquer estado do Brasil, quiser adquirir uma tela, eu mando, tá? Mando para qualquer estado, inclusive amanhã eu vou estar enviando os trabalhos para Brasília. Amanhã já está embalado, já está lá para ser enviado, amanhã eu só vou levar. Então amanhã eu estou enviando tela para Brasília. Eu envio tela para o Brasil todo, onde você for, eu envio tela para você. É só você querer dizer, ó, eu quero, você manda o valor, manda o endereço e eu mando aí para sua casa. Não precisa ter medo que eu não vou dar golpe em você, tá? Pode ter certeza que o trabalho vai chegar aí na sua casa, num prazo aí de 10 dias, 15 dias, o trabalho vai estar chegando. Então vai trabalhando um pouco mais de luz, colocando luz e mais luz, para poder ir trabalhando volume. Olha aí, estamos com mais de 100 pessoas na live, por isso que eu pulei aquela parte lá do bloqueio, né? Porque senão a gente não consegue alcançar esse público maravilhoso que estamos aí presente na nossa live. Pessoal entrando. Pedir aí para o pessoal nos abraçar, quem puder abraçar, quem ainda não nos abraçou, né? Eu nem posso falar muito algumas palavras aqui, senão a gente leva bloqueio. Eu vou trabalhar um pouco por aqui. Aqui eu vou colocar um pouco um verde mais escuro. E eu vou começar agora a trabalhar galhos. Para trabalhar galhos, eu vou trabalhar esse pincel aqui, ó, esse pincel fino e longo. Valeu, Miriam, muito obrigado. Eu tô sentindo muita falta de tap-tap de rosinha. O pessoal hoje não tá mandando rosinha nenhuma para mim. Vou mostrar para vocês agora como é que eu vou fazer a parte do galho. Como é que vai fazer o galho? Presta atenção, vou usar esse pincel aqui. E eu vou trabalhar primeiro o marrom. Pois é. Olha aí, eu falei, já começou a Miriam mandar uma rosinha. Você vai trabalhar aqui, ó, vermelho com verde e um pouquinho de amarelo para fazer o marrom, ó, vermelho, verde e um pouquinho de amarelo. Para você vai duas, valeu. Ó, vou pegar aqui um pouquinho do gel, só para a tinta correr um pouco mais fácil. E vou fazer aqui a parte do galho da árvore. Dessas árvorezinhas aqui que estão dentro d'água. Essas árvores são árvores comuns. Já estou desenvolvendo essa. Olha que legal assistindo as aulas, né? E fazendo. Estou prestando atenção. Esqueço de dar tap-tap. Valeu, não tem problema não. Se você não esqueceu, não tem problema. Lembrando que essas aulas vão ficar todas gravadas lá no meu canal. Então, se você está assistindo essa live aqui, você também tem que ir para lá, para o meu canal. Faltam poucos seguidores lá para a gente bater 8.000. Se vocês puderem me ajudar. O número desse pincel, a marca desse pincel é Graduarte. E o número dele é número 4. Mas você encontra esse pincel assim, ó, de várias marcas diferentes, viu, Juca? Várias marcas diferentes, não precisa ser a mesma marca que eu estou usando não, você pode usar de outras marcas, é só esse ter esse formato aqui, ó, ser longo e fino. Helenita, boa noite, valeu Helenita, muito obrigado. Deixa eu mostrar o trabalho um pouco mais distante, para o pessoal ver o trabalho todo, né, o quadro todo como ele está ficando. E a minha intenção é terminá-lo hoje, tá? Eu vou correr aqui, vou falar menos, vou correr um pouquinho para ver. Valeu, Juca! O pessoal que está enviando rosinha aí, muito obrigado. Apesar que eu dou minhas rosinhas.
Ele só envia para mim, depois eu entro na live dos amigos e envio lá um monte de rosinha e termina que a minha rosinha acaba tudo de novo. Eu tava com quase R$ 27, nem na Inter, amarelo transparente. Mas se você quiser eu mando para você. É só você mandar seu endereço, eu compro ele aqui e mando para você. Eu sempre estou nos correios fazendo entrega. O amarelo ele é muito leve, então ele não tem quase valor, né? Assim, é baratinho o frete dele. Agora o ideal seria que você pedisse mais cores, né? Porque aí para você pedir só uma cor, eu tenho amarelo cheinho aqui, ó, cheio, amarelo transparente 110, cheinho. Eu nunca tive dificuldade de comprar. Deixa eu ver aqui, Joeliton Portela. Entendi, vou procurar mais um pouco. Vai na Grafite Arts. Demora, é complicado comprar essas tintas. Eu compro minhas tintas na Grafite ou algumas lojas daqui de Recife. Sinceramente, eu não tenho muita dificuldade de encontrar. Até porque, como eu sou professor, eu solicito e as lojas compram. Eu digo, ó, compra tal cor aí pra mim. Aí quando chega eles me avisam, tá? Eu solicito cores porque eles sabem que, como eu sou professor, eu vou precisar comprar para meus alunos, né? Mas daqui a pouco ele chega. Tentem na Casa da Arte, tentem em outras lojas. Tem outras lojas além da Grafite. Vou trabalhar agora um pouco de brilho no galho, aqui nesses galhos aqui embaixo. Vou usar aqui amarelo com branco e um pouquinho de vermelho e um pouquinho de verde. Amarelo, branco, vermelho e verde. Amarelo, branco, vermelho e verde. Eu vou fazer um cremezinho. Vou mostrar aqui a cor para vocês. Você vai usar aqui, ó, amarelo e branco, um toquezinho no vermelho e um toquezinho de nada no verde, para fazer a cor do galho da árvore. Os galhos, amarelo com branco, vermelho e verde. Anota aí, para você fazer a cor dos galhos da árvore. Amarelo com branco, um pouquinho de vermelho, um pouquinho de verde. Pessoal, você tem que assistir a minha live, minhas aulas, anotando. Tem que ter caderno para você fazer anotações. Qualquer dia desse eu vou montar uma aula de perspectiva aqui para vocês. Eu vou falar tudo sobre perspectiva. Não sei se vocês têm interesse em aprender. Digam aí quem é que tem interesse em aprender tudo sobre perspectiva. Eu posso preparar uma aula aqui para vocês só falando de perspectiva. Não sei se vocês sabem, mas a perspectiva ela tem 5 tipos de perspectiva diferentes. Eu também não sei se vocês têm interesse em aprender sobre perspectiva. Não sei se vocês sabem, mas existe a perspectiva paralela, existe a perspectiva oblíqua, existe a perspectiva aérea, existe a perspectiva tonal e perspectiva linear. Então essas 5 perspectivas, elas regem praticamente toda a arte. Eu também posso dar uma aula para vocês sobre composição. Eu também posso dar aula para vocês sobre proporção
Eu também posso dar uma aula para vocês sobre sombra e luz. Você vai aprender a fazer a sombra e a luz de qualquer cor. Então eu posso preparar aqui aulas completas para vocês, tá? Tudo gratuito. Porque a intenção é realmente ajudá-los a vocês desencantar na arte, né? Dominar, entender, tá? Por isso que eu gostaria de algum dia aí a gente fazer essas lives aqui, a gente marcar e fazer as lives com esses temas, que são temas fundamentais para quem realmente quer aprender a pintar. Perspectiva, sombra e luz, proporção, composição, são temas importantíssimos para quem quer desenvolver na arte. Vamos trabalhar aqui um pouquinho também de um tronco por aqui, ó, alguns troncos, alguns galhos. Eu vou trabalhar um pouco mais de brilho na água também. Brilho na parte da água, lembrando que essa parte da madeira, dos troncos, é branco com amarelo, um pouquinho de vermelho, um pouquinho de verde, para fazer essa parte aqui, ó. Vai trabalhando aqui esses galhos. Eu vou trabalhar também esse tronco grande agora, vou deixar ele pronto. E aí eu vou descer por aqui trabalhando o rio e esse quadro fica pronto ainda hoje. Vamos tentar terminá-lo hoje. Eu também estava pensando em fazer uma garça aqui no barco. Vou trabalhar também alguns galhos por aqui por dentro da árvore. Alguns galhos entrando aqui na árvore. Alguns galhos saindo por aqui, ó. Aparecendo aqui nas pontas. Trabalhar agora um pouco de luz aqui no tronco, usando um pouco mais de branco e amarelo do que de vermelho e verde. Eu vou trabalhando aqui um brilho, ó, um pouco de brilho. Amarelo com branco, vermelho e verde. E a pincelada você vai seguindo no sentido do tronco. Amarelo com branco, um pouquinho de vermelho, um pouquinho de verde. Quando você quiser clarear um pouquinho mais, é só usar um pouco mais de branco e amarelo. Para fazer tipo uma luz aqui, ó. Uma luz nessa parte. E agora sim é que eu vou trabalhar a parte da raiz. Então eu não tinha trabalhado a raiz. Essa parte que eu coloquei aí foi só tipo um mapeamento. Qual o tema amanhã? Amanhã eu vou pintar pássaros. Porque eu tenho uns quadros de pássaros para terminar. E esses quadros eu tenho que entregar. Eu vou aproveitar também a hora, o tempo, o momento para poder terminar esses quadros. Então amanhã eu vou fazer esse pássaro aqui, ó. Amanhã eu vou trabalhar nesse pássaro aqui. O nome desse pássaro aqui é Saíra Militar. Ok? Então eu vou trabalhar um por um. Tem vários aqui. Eu vou trabalhar uma sequência. Não sei se alguém conhece esse pássaro aqui. Alguém sabe que pássaro é esse? Quem é que sabe que pássaro é esse aqui que eu vou trabalhar amanhã? Alguém sabe o nome dele? Vai ganhar um prêmio quem disser que pássaro é esse. Esse é bem famoso, tá? Qual o nome dele? Não tá pronto, né? Não tá pronto. Eu trabalhei só a base. É isso mesmo, Raimundo. Esse é famoso, né? Esse é o curió. Vamos fazer um pouco de conhecimento aí de pássaro de vocês. Quem sabe que pássaro é esse aqui?
Alguém sabe que pássaro vai ser esse? Que pássaro vai ser esse aqui que eu vou trabalhar nele? Alguém sabe? Isso aqui é só a base, tá? Eu vou trabalhar em cima dessa base aqui. Que pássaro é esse? Alguém sabe? Raimundo, que falou aí falou ainda agora. Sanhaço, isso mesmo, sanhaço. Esse aqui, alguém sabe que pássaro é esse aqui? Quem é que sabe esse pássaro aqui? Raimundo aí, que é o ornitólogo da turma, né, Raimundo? Que pássaro vai ser esse aqui? Quem é que conhece? Alguém sabe que pássaro é esse? Esse é o coleirinho, né? Esse é o coleiro. Vamos ver agora. Opa! Esse aqui eu nem vou perguntar, porque esse aqui até uma criança sabe, né? Esse aqui, esse todo mundo sabe. E esse aqui, esse é um beija-flor. Pronto, são todos esses pássaros aí que a gente vai fazer uma sequência de 6 telas de pássaro. Cada noite a gente vai terminar uma, tá? Enquanto isso eu vou colocar um pouco de luz aqui no tronco. E em seguida eu vou fazer a natureza morta, que estão me pedindo aí. O ruim de fazer natureza morta é porque são quadros muito demorados, são quadros muito trabalhosos. Mas é o que eu vou fazer para não dar muito trabalho na natureza morta? Eu vou pintar uma natureza morta pequena. Eu vou fazer uma pequena para poder não demorar tanto. O segredo vai ser esse. É não pintar uma natureza morta muito grande. Fazer uma pequenininha só para não demorar tanto, porque se demorar num quadro, muita informação, as pessoas não têm muita paciência, tá? Mas eu vou ensinar vocês aí a pintar alguma natureza morta aí, alguma coisa. Tem uma pessoa que há tempo me cobra acerola. Vamos ver se eu consigo desenvolver aí uma natureza morta que tenha como principal acerola. Deixa eu ensinar para vocês como é que vocês vão fazer aqui a parte do tronco. Eu estou colocando luz nele. Estou colocando luz, mas eu também vou ter que trabalhar a parte da sombra dele. Vai colocando um pouquinho alaranjado aí no tronco também. Olha aí, colocando bastante luz aí na parte do tronco. Do lado contrário, eu vou colocar também aqui um pouco de escuro, ó. Vou colocar uns tonzinhos de marrom. Esse marrom eu faço com verde com vermelho e um pouquinho de amarelo. Verde, vermelho e amarelo. Eu vou fazer aqui para vocês visualizarem. Amarelo brilhante, não é amarelo brilhante, é amarelo transparente. Mas eu não estou usando amarelo transparente aqui não. Eu estou usando só amarelo ocre com branco mesmo. Para fazer o marrom é só pegar aqui, ó, vermelho com verde e um pouquinho de amarelo. Você vai fazer os tons de marrom. Se quiser escurecer é só aumentar a quantidade de verde e vermelho. E se quiser clarear é só usar um pouco mais de amarelo. Aí você também vai trabalhando a parte mais escura aqui da árvore. Sempre tem uns detalhes também um pouco escuro. E aí você vai trabalhando também esses detalhes. Esse tronco fica para fora porque a maré deve estar seca. Quando a maré fica cheia, esse tronco não fica exposto assim, ele fica embaixo d'água. Mas no período de maré baixa, ele aparece, né? Ele fica aparente. Vou mudar aqui um pouco de pincel. Aquele pincel foi mais para fazer os galhos. Essa parte aqui eu vou usar um pincel um pouco maior. Vou usar o número 4 da referência 441.
Esse é o 4 da referência 441. Vou colocar uns tonzinhos de laranja aqui, ó, no tronco. Uns alaranjadozinhos. Pessoal, estou gostando muito dessa tela. E as próximas que virão são tão bonitas quanto essa. E a gente vai fazer homenagem durante as lives a alguns artistas. Por isso que as lives, sempre que eu fizer a live de algum quadro, de algum artista, eu vou falar um pouco sobre ele aqui na live. Então, na verdade, a gente vai fazer algumas releiturazinhas de alguns artistas. E sempre que eu for fazer algo de algum artista, eu vou falar um pouco dele, né? Passar um pouco do mérito, né? Do trabalho. Mas também eu vou pintar algumas paisagens a partir de fotografias. Vou mostrar para vocês como é que faz uma leitura de uma fotografia, transformando ela em um quadro. Vamos ensinar vocês a como transformar uma fotografia em pintura. Como é que você faz. Teve gente ontem que criticou essa raiz. Não, a raiz está muito feia, está para fora, não sei como foi. Eu nem lembro mais porque eu não foco muito nessas coisas não. Mas a raiz é assim mesmo, viu galera? A raiz é assim, se você pesquisar, ela é exatamente desse jeito aí. Ela fica para fora no mangue. E outra coisa, um quadro, ele é uma coisa meio que sua identidade. Ele não tem que ficar exatamente como as coisas são. Então, se ficar um pouco diferente, se ficar igual, isso não vai fazer muita diferença. Então, cada artista tem seu jeito de produzir o seu trabalho e não tem que ficar igual à natureza, nem tem que ficar diferente. Então, não tem essa obrigação nem de ficar igual, nem de ficar diferente. É o seu jeito de fazer aquela determinada coisa e aí vai ficar o seu modo, né? O seu quadro não tem que ficar igual ao meu, o meu não tem que ficar igual ao seu, o meu não tem que ficar igual à natureza, a natureza tem que ficar igual ao meu. É o meu jeito de reproduzir o que eu quero fazer, tá? E tudo vai depender também da evolução que você tem como artista. Então não é algo que tenha um resultado específico, é uma coisa que cada pessoa vai ter o seu jeito, né, de trabalhar. Vai ter a sua capacidade. A capacidade de um não é às vezes a capacidade do outro. Cada pessoa vai ter o seu jeito de trabalhar. Aqui eu vou trabalhando um pouco mais do escuro. Eu vou soltando o escuro porque o escuro é quem dá a profundidade. E um quadro tem que ter profundidade. Ele não pode ter só volume. Ele tem também que ter profundidade. Então, se tem as cores claras, também tem que ter as cores escuras. Não foque só na luz, tem que focar também na sombra, tá? Tem que trabalhar bem a parte sombra e a parte luz. Agora, na parte da sombra da árvore, você vai colocar um tom de vermelho, azul e um pouquinho de amarelo na parte da sombra da árvore. Você vai colocar um reflexo azul aqui, ó, para poder trabalhar como se fosse a sombra de retorno. É só observar Manaca da Serra de Itacila. Eu não sei, não conheço esse quadro não, Manaca. Vai colocando um pouco de azul aqui, ó, na parte da sombra. Vai colocando um pouco de azul aqui também, ó, na sombra do barco. É Manaca, é? Manacá. Manacá. Eu já reproduzi muitos quadros de Tarsila. Hello, good night, Focal, Colombia. I'm from Brazil, article. Welcome. Você vai trabalhar aqui, ó, sempre um pouco de reflexo também aqui no barco.
um reflexo sempre meio azulado. Welcome. Ó, vai trabalhando aqui. Vai trabalhando um pouco do azul. Esse azul aqui, ó, também aqui, aqui, também um pouco nessa parte. Isso aqui é o reflexo da água no barco. Olha como vai ficando aí o quadro. Eu vou afastar um pouquinho, só para vocês visualizarem a obra a uma certa distância. Lembrando que eu ainda vou colocar alguns detalhes aqui no barco. Eu vou só dar uma esfumaçada, porque eu estou achando que as linhas de contorno estão muito fortes. E eu não gosto quando a linha de contorno fica muito marcada. Eu gosto quando ela fica mais suave, tá? Por isso que eu estou dando uma esfumaçada aqui, ó, nos contornos, para ela ficar um pouco mais suave. Eu estou esfumaçando as linhas. I'm from artist too. I don't know speak English. I little speak English. Vai trabalhando aí essa parte e vai puxando também aqui a parte do galho. Vai puxando aqui as raízes. Thank you. Thank you, article. Vai trabalhando aqui, ó, e vai... Essa raiz é uma das partes principais do quadro, é uma parte de destaque do quadro. Não coloca muita luz aqui, porque se você perceber, não tem sol no céu. Então não trabalha com muita luz, trabalha com a luz um pouco discreta, tá? Não precisa colocar muita iluminação. Até porque, se você observar bem, o sol não está ali. É como se o sol já tivesse descido, né? Até porque também ele não está atrás da nuvem. Essa paisagem é uma paisagem criada por IA. Então, por isso que talvez ela não tenha muita lógica. Dá para colocar homem no barco? Com certeza, dá para colocar. Pessoal, por que eu não gosto de colocar personagens nos meus quadros? Porque eu sempre gosto de deixar a pessoa olhar para o quadro e imaginar como se ela estivesse no quadro. Então, quando você coloca um personagem, geralmente é como se a paisagem já tivesse alguém. Então você olha, admira, mas já tem uma pessoa lá. E quando a paisagem fica sem ninguém... Túlio Dias, yes. Túlio Dias, Brasil. Agora, como é que eu digo a ele que Túlio Dias já morreu, né? Alguém que fala inglês aí, diga pra mim, por favor. Túlio Dias morreu o ano passado. Vai trabalhando aqui, ó, esfumaçando um pouco. E agora eu vou trabalhar só um pouco aqui da parte da água e essa parte aqui da terra, para poder finalizar. Túlio Dias, na verdade, ele sofreu um infarto, né? Ele passou um tempo doente, ele não morreu do infarto, mas aí ele foi definhando, né? Foi adoecendo, foi enfraquecendo, até que chegou um momento que ele não resistiu e infartou. A arte ficou em luto no Brasil, né? Pela sua partida, mas infelizmente o que aconteceu com ele vai acontecer com todos nós, né? Nosso dia também vai chegar. Eu vou dar uma trabalhada nessa parte aqui da frente. Vou colocar um pouco aqui como se fosse uma água.
Vou pegar um pincel um pouquinho maior para poder trabalhar essa parte. Murió Túlio Dias, yes, muriu. Deixa eu ver como é que se fala morreu em inglês, porque eu esqueci agora. Eu estudo um pouquinho inglês, mas eu esqueço muito. Eu estudo e depois esqueço. Estudo, depois esqueço. É meio que enxugar gelo, porque como você não tem com quem praticar, aí você estuda, mas depois esquece. Eu acho que ele já entendeu, né? Ele colocou um bonequinho aí chorando. Eu vou colocar aqui no tradutor para ver como é que se pronuncia. The artist Túlio Dias has died, algo desse jeito aí. Meu inglês tá ruim, viu? The artist Túlio Dias has died. The artist Túlio Dias has died. Eu acho que deu para ele entender, né? Pronto, eu vou dar uma trabalhada aqui nessa parte da frente, usando um pouco mais de amarelo indiano. Grande paisagista, Túlio Dias, grande mesmo, tá? Um dos maiores, né? Thank you. Juca, já que você fala aí um pouco de inglês, avisa aí ao rapaz, ao Artical, que o artista Túlio Dias, ele partiu, né? Foi dessa para melhor. Não sei se para melhor, porque a gente não sabe, né? Ninguém sabe se é para melhor, se não é. A gente nunca sabe realmente o que é que tem lá do outro lado. Algumas pessoas dizem que sabe, mas na verdade ninguém sabe. Ninguém sabe o que acontece lá do outro lado. Se não acontece nada, se acontece alguma coisa, ninguém sabe, né? Vou colocar aqui um pouquinho de branco na paleta para fazer essa parte aqui da frente da água, que é a parte que está faltando para terminar o quadro. Eu também coloquei aqui, ó, amarelo indiano e branco para poder trabalhar aqui essa parte como se fosse uma água mais rasa, e aí eu vou trabalhar como se o fundo dessa água tivesse aparecendo, como se o fundo aparecesse um pouco. E aí eu vou dar uma trabalhada aqui. Vou trabalhar como se fosse uma água rasa, tá? Thank you, Juca. Obrigado. Thank you. Thank you so much. Trabalhando aqui vermelho com verde, você vai fazendo os tons de marrom, os marrons escuros, para trabalhar um pouco aqui desses, como se aqui fosse uma parte rasa e aparecendo um pouco do fundo. Depois eu vou invadir com azul também um pouco por aqui. Lembrando que verde com vermelho faz os tons de marrom. Não esqueça. Vermelho com verde é quem faz os tons de marrom.
Vou pedir para vocês aí darem mais tap-tapzinho na telinha. E quem quiser mandar alguma rosinha pra gente também, fique à vontade. Quem quiser dar tap-tap, quem quiser rosinha. Eu vou trabalhar também agora um pouco da parte alta da areia, que é uma parte que leva mais branco. E um pouco de vermelho. Não leva muito verde aí na parte da terra. Leva mais branco e amarelo e vermelho. Aqui, ó. Aqui é a parte da terra. Eu vou colocar um pouquinho de verde porque ficou muito aceso. Thank you, J Arts. Yes, ele é um bom professor. Thank you. Hoje está todo mundo meio americanizado, né? Todo mundo aí um pouco no inglês. Muito bom, muito bom. Lembrando que em inglês você consegue se comunicar quase que no mundo todo, tá? Usando o inglês você consegue viajar aí para muitos países e se comunicar. Thank you. Obrigado. Vai entrando aqui um pouquinho com essa cor do barro. O barro, né? Já a parte do barro. Se você quiser escurecer a cor, é só misturar verde com vermelho. Verde com vermelho você vende com certeza. A intenção é exatamente essa, viu, Cristiane? A intenção de pintar esse quadro é exatamente para vender. Então, se alguém tiver interesse em adquirir alguma das obras, deixa eu mostrar para vocês outro quadro que está aqui disponível para vender, que eu estou com muito interesse em vender esse quadro. Se alguém tiver interesse em comprá-lo, por favor, fique à vontade. É essa obra aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Esse sou eu. Para quem não me conhece, ó, eu tô com muito interesse em vender esse quadro aqui, ó. Então, se alguém tiver interesse, tá? Esse cavalo está disponível para venda. Ok? Também tem aquela corujinha ali, ó. Coruja. Para quem gosta de coruja. Tem gente que gosta de coruja, né? Então tem aí cavalo, coruja. Tem ali o papacapim, ó. O papacapinzinho. Então vamos lá. Se alguém tiver interesse, é só avisar que essas telas eu entrego para o Brasil todo. Todo o Brasil. Essa paisagem aqui também está disponível. Quem tiver interesse, não se acanhe, né? Não se acanhe, fique à vontade. Lembrando que a gente divide no cartão. Você vai ter o quadro de todo jeito. Só não vai ter se não quiser, mas se quiser, você vai ter. Ó, vou trabalhar aqui como se fosse um pouco de movimento, de pedra e tal. E vou colocar um pouquinho... Quanto tempo você leva para pintar cada tela? Em média 4 dias. Em 4 dias. Essa tela aqui foi pintada em 4 encontros. 4 lives, né? A primeira live eu fiz a parte do desenho. A segunda eu dei uma cozinha. A terceira eu já vim fazendo o acabamento. E essa é a quarta. Então, em média 4 dias eu já estou com o quadro pronto. Essa daqui, por exemplo, foi 4 encontros. 4 encontros e a paisagem sai. O quadro sai. Essa tela está disponível, tá? Não tem dono. Se alguém tiver interesse em se tornar o dono dessa tela, ela pode ser sua, tá? Reta final, exatamente. Qual o valor? O papagaio, tem os papagaios. Sim, tem o quadro do papagaio. Aquele quadro do papagaio que tem aí na minha conta, aquele lá já foi vendido, tá? Aquele ali não está disponível mais não.
Mas a gente pode providenciar outro para você, ou igual aquele ou diferente. Eu tenho muita imagem de papagaio, para quem gosta de papagaio, eu tenho imagem de arara, então eu tenho muitas aves. Aves é o meu tema preferido, tá? É um dos temas que eu mais gosto, são as aves, então eu tenho milhares de fotos de aves, milhares. Eu não vou dizer milhões não, porque é muito, mas eu tenho milhares de fotos de aves aqui. Então se você tiver interesse em ter um quadro meu de ave, você vai ter. Lembrando que meus quadros são quadros para vender, eu não pinto para guardar, nem para ficar de enfeite não, eu pinto para vender mesmo. Tudo para vender. Só quem não está à venda sou eu, o resto está tudo para venda, tá? Uma vez uma cliente deu uma cantada e me disse assim, se eu comprar o quadro, o artista vem junto. Eu digo, olha, se minha mulher deixar, né? Que a bicha é brava, então não sei, eu acho que não vai não. Ele não vai não, ele não vai não. Thank you. The grit is for sale. The grit is for. É, galera, às vezes, de vez em quando o pessoal quer brincar, mas isso é só pra tirar onda, né? Não acho que era sério, não, era pra brincar. Não sei, né? Pelo menos eu achei melhor levar na brincadeira. É melhor, né? É melhor levar na esportiva do que... Até porque não ia fazer diferença nenhuma mesmo, né? Não tem interesse, não. Eu já encontrei minha cara metade, já estamos juntos há 23 anos. É 23 anos de amor. Quando eu namorei com minha esposa, eu tinha 21 anos de idade e ela 18. Hoje ela tem 41 e eu tenho 44. Então já se vão aí 23 anos de relacionamento. É brincadeira não, 23 anos não é 60 anos, como alguns casais por aí, né? 50 anos. Mas 23 anos é um tempo bom, galera, um tempo bom. Yes, está à venda. La Pantala está à venda, sim. E aí eu vou trabalhando essa parte aqui, que é a parte terra da parte aí do mangue, parte terra. Vou jogar aqui um pouco mais de escuro, verde com vermelho, um toquezinho de amarelo, que é para não ficar roxo. Porque se você deixar só verde e vermelho, a cor fica um pouco roxeada. Então, para não ficar roxeada, você dá um toquezinho de amarelo nela. Lindo trabalho, Alexandre. Obrigado, Alcides. Thank you, Alcides. Alcides está lá nos Estados Unidos assistindo nossa live. Olha que privilégio. Grande Alcides, grande amigo. Já participamos juntos aí de alguns eventos. Uma pessoa simples, uma pessoa artista também, artista, pintor, grande pintor. Quem puder seguir aí o amigo Alcides, sigam, por favor. Grande artista, tá? Artista antigo, pinta há muitos anos. Eu vou fazer um pouco como você, viu, Alcides? Eu vou tentar aí alcançar um concurso público para não viver exclusivamente da arte, porque eu acho que quando a gente vive só de arte, eu acho que complica um pouco. Então eu vou tentar passar em algum concurso para ter uma renda fixa. E daí eu vou fazer... You're welcome. Seja bem-vindo. Pois é, quem puder seguir o amigo Alcides, fique à vontade. Aí é um artista também como a gente. Gente como a gente. Gente boa demais. Rapaz tranquilo. Pernambucano como eu. Pernambucano igual a mim. Esta tela tá pintando, você vende por quanto?
Essa tela primeiro ela mede 50 por 70 e geralmente esse tamanho, quando é paisagem, eu cobro R$500, R$700. Essa daqui eu posso deixar por 500 mesmo, para quem tiver interesse, e eu envio para todo o Brasil. R$500, metade de 1.000, né? Vendo sim, Cláudio. E eu envio para todo o Brasil, viu, Cláudio? Envio para todo o Brasil. Independente do estado que você está, a cidade, ela vai chegar aí na sua casa se você tiver interesse. O preço é esse aí que eu falei para vocês, tá? Dessa tela aqui. É uma tela única. É uma meio criação, porque ela foi criada a partir de ordens, a imagem, né, que eu dei ao IA, e sem contar que eu não segui totalmente, eu fiz várias mudanças. Então, mesmo que você consiga fazer uma imagem, não vai ficar igual a essa. Certo, Claudio? Eu envio para todo o Brasil, tá? E se você quiser, a gente ainda divide. Você não vai pagar tudo de uma vez. Você pode dividir até em 5 vezes sem juros, Claudio. 5 sem juros. E dependendo de onde você mora, a gente pode até dar um desconto aí no frete, né? Para você nem ter que pagar frete. Então, uma oportunidade dessa é uma oportunidade de ouro, de você ter uma tela do artista Alexandre Freitas. Agora eu vou colocar um pouco de azul entrando aqui na parte aqui da água, ó. Eu vou colocar um pouquinho de azul entrando por aqui. Não é bem azul, é azul, branco, vermelho e verde, para fazer essa parte. Vou colocar aqui uns reflexos. Para dar o movimento da água aqui entrando nessa parte. O celular descarregou. Eu cheguei e fui dar atenção ao meu filho, né? Porque menino, ele precisa muito do pai. E eu ia até jogar uma bolinha hoje, mas ele ficou tão agarrado comigo, prendendo minha atenção, que eu terminei desistindo de jogar bola e fiquei com ele até agora, 10 horas da noite. Depois ele foi fazer a tarefa, e quando ele se distraiu, eu dei uma fugida, e agora 10 horas ele vai dormir, foi dormir, né? E pronto, aí foi o tempo que eu vim pra cá. Aí você vai colocando um pouco de azul aqui, ó, nessa parte. Eu vou colocar um pouco mais de brilho também na água. Eu vou agora usar um pouco do amarelo transparente, que eu não usei durante aí o processo, eu quase não usei. Vou usar um pouco dele para dar um pouco mais de brilho na água. Amarelo transparente, o número dele é 110, para dar um pouco mais de brilho. Ele é uma cor específica para brilho, ó. Quando eu encostar ele aqui, você vai ver a diferença, ó. Ele é uma cor bem acesa. Aqui eu vou trabalhando essa parte. Eu vou trabalhando luz, porque o quadro, quanto mais luz ele vai ganhando, mais bonito ele vai ficando.
E aí eu vou trabalhando um pouco mais de luz. Lembrando que eu estou usando amarelo transparente e branco, tá? Pessoal, a live está um sucesso. Tem bastante pessoa, né? Mais do que eu esperava, mesmo devido à hora. Lembrando que amanhã vai ter live de novo, tá? Amanhã tem live de novo, então não percam, fiquem sempre ligados se vocês estão gostando aí das minhas aulas. Tem gente que chegou hoje pela primeira vez e assim, poxa, eu queria ter assistido esse quadro desde o começo. É só você ir lá no meu canal, tá tudo lá gravado, já liberei 2 aulas, daqui a pouco eu vou liberar a terceira. Então você vai lá, tá tudo gravado para vocês assistirem passo a passo, vocês não perdem nada. O nome do meu canal lá na plataforma vermelhinha é Alexandre Freitas Artes. Procura esse nome aí, Alexandre Freitas Artes, se inscreve e vai assistir. Tem mais de 500 aulas lá gravadas, mais de 500 aulas e você não pode perder. Tem aulas sobre tudo: natureza morta, paisagem, figurativo, flores, tudo que você quiser. Você pode até maratonar as aulas de paisagem, assistir várias aulas de paisagem. Foram muitas paisagens pintadas lá, muitas paisagens. Eu acho que tem mais de 20 paisagens lá pintadas. Tem paisagem com tudo que você imaginar. Tem paisagem à noite, tem paisagem durante o dia, tem casario, tem paisagem rural, tem paisagem, todo tipo de paisagem que você imaginar, você vai encontrar lá no nosso canal. O canal está com quase 8.000 inscritos. Professor, hoje saiu mais cedo. Termino de ver no vermelhinho. Aí tá certo, tá bom. Valeu pelas florezinhas, viu, Miriam? Valeu, Miriam. Obrigado por estar sempre presente. Amanhã tem mais, viu, Miriam? Amanhã a gente vai pintar alguns pássaros aqui. Eu vou ensinar vocês a trabalhar a pena, trabalhar o fundo. Então não perde amanhã a aula. Vamos amanhã pintar um beija-flor, beleza? Depois eu comprei aí algumas telas. Como vai ter live praticamente todo dia, eu comprei algumas telas para a gente pintar uma sequência de paisagem, tá? Lá no meu canal também, quem quiser se tornar membro, você se tornar membro, você vai assistir aulas exclusivas. Tem muitas aulas exclusivas lá para quem é membro. Por apenas R$ 6,99 por mês, você se torna membro e vai ter direito a assistir aulas exclusivas. Aulas que só quem é membro tem acesso. Aulas que são fechadas. Então vale a pena também, se você tem interesse em aprender, a você se tornar membro do canal. Até amanhã. Amanhã, 10 horas, eu estarei aqui. Sempre nesse horário, 10 horas da noite. Eu vou tentar fazer sempre no mesmo horário, porque quem quiser me encontrar já sabe o dia e já sabe a hora. 10 horas, vou assistir. É melhor do que estar assistindo Big Brother, tá? É melhor você estar aqui comigo, assistindo, aprendendo a pintar, do que estar na Globo, né? Assistindo essas pornografias aí que passam no canal aberto. Dando audiência, né? Então vai trabalhando aqui um pouco dessa luz, embora que o céu não tenha sol, mas o céu está muito alaranjado e aí ele solta um pouco dessa luminosidade. Vou trabalhar um pouquinho mais aqui essa parte da areia, vou colocar um pouco mais de cor aqui. Como se fossem umas pedras.
Esqueci. Até amanhã, Miriam. Seja... Descanse em paz. Durma bem. Eu ia dizer seja bem-vindo, mas seja bem-vindo se ela está indo embora, né? Até amanhã. Vou trabalhar também um pouquinho de escuro por aqui, ó. Um pouco de escuro também aqui. Vou trabalhar um pouco mais de luz em cima para poder dar uma luminosidade. Vou dar uma esfumaçadazinha aqui nessa parte. Lembrando que essa tela está disponível para venda, eu não sei até quando, mas ela está disponível para venda, tá? Então, se alguém tiver interesse em adquiri-la, aproveite enquanto ela ainda está disponível. Colocar aqui como se fossem umas pedrinhas lá no fundo do rio. O número de pessoas assistindo a live tá ótima. Eu só tô achando um número de tap muito pouco, 6.000 só, para uma live aí que já vai com mais de 1 hora. Então, se vocês puderem, pessoal que está assistindo, tem muita gente assistindo, tem mais de 30 pessoas assistindo. Quem puder aí dar um tapzinho aí na telinha pra gente, pelo menos passar de 6.000, pelo menos 10.000, né? Pelo menos 10.000 curtidas pra gente estar aqui amanhã. Eu agradeço, tá? 10.000 é um número muito bom pra gente estar aqui amanhã fazendo outra live com vocês. Amanhã eu vou pintar pássaros, só para poder terminar os quadros dos pássaros. Depois que eu terminar essas telas eu fico livre. E aí eu vou fazer uma sequência de paisagem. Então quem puder dar tap na telinha aí, eu agradeço. Tap. Tap é esses coraçõezinhos que você dá quando você toca na tela. Se caso alguém não souber. Parece até que, mas todo mundo sabe. Pois é, tem gente que não sabe. Inclusive tem gente que perguntou aqui, Alexandre, o que é tap? Tap é esse likezinho aí que você dá e que ajuda bastante. Como é que ajuda? Porque o algoritmo ele entende que se você está curtindo é sinal de que a live é boa. Freitas, valeu meu amigo. Quem puder dar um toquezinho aí na tela para dar mais tap aí. Aqui eu vou trabalhando um pouco do azul, ó, azul com branco, para dar a sensação de que aqui em cima tem uma água, que a água está invadindo por aqui. Vai trabalhando aí essa parte, conseguir desenhar o cenário, olha que legal. Vai assistindo as aulas, vai assistindo as aulas lá no meu canal, tem todas essas aulas, tem aula 1, aula 2 e aula 3. A aula 3 eu vou liberar hoje, vai ficar faltando também liberar a aula 4, que é essa aula de hoje. Se eu conseguir baixar hoje, eu já libero as 4. Eu já liberei 2. Falta liberar só 2.
E a intenção é liberar de hoje para amanhã, eu já libero todas. A do leão já liberei todas. Deu 8 aulas a tela do leão, deu 8 lives. Então quem puder aí curtir, galera, falta curtir, né? Tap na telinha aí, pessoal. Vou trabalhando aqui agora essa parte aqui, um pouco de azul por aqui também. Isso aqui é o reflexo do mato aqui embaixo. Mas eu vou colocar um pouco de azul. Vou fazer um pouco de azul escuro também, que é azul com vermelho e um pouquinho de verde, para trabalhar também um pouco de cor escura, não ficar só baseado na cor clara. Tem que ter também um pouco de movimento escuro para dar a sensação de profundidade. Pessoal que está interagindo também com a live, conversando com o professor, isso é muito importante, tá? Façam perguntas, respondam perguntas, tudo isso é muito importante aí para a atividade. Ó, além de trabalhar a parte clara, você também tem que trabalhar um pouco a parte escura, que é para poder dar profundidade no movimento. Então não é só soltar a luz, não, tem que ter a parte de sombra também. A luz e a sombra, elas se ajudam no quadro. Uma dá a base para a outra. Então não é só trabalhar com luz, não. Tem que trabalhar com as sombras também para poder dar o movimento. Então para a luz ganhar destaque, tem que trabalhar bem a parte de sombra. Gostaria que vocês dissessem se esse reflexo vocês estão achando legal, se vocês estão gostando. Vou trabalhar aqui também um detalhe, eu vou trabalhar aqui uma luz nessa parte. Vou trabalhar um pouco de luz aqui também. Eu estava pensando em trabalhar uma garçazinha aqui, tá? Estou com vontade, mas estou pensativo se faço isso ou se não faço. Eu acho melhor não, porque a garça vai chamar muita atenção, né? E esse quadro está muito harmonioso, está muito suave. Não sei se é bom ter algo muito chamativo aqui nesse quadro, não. A garça, como é branca, ela vai tirar um pouco da atenção. Ela vai puxar para si um pouco da atenção do quadro. Então por isso que eu acho que é melhor não. Se fosse um pássaro mais discreto, poderia até ser, mas uma garça... Olha aí, falta só 15 minutos para meia-noite, estamos chegando aí na conclusão. Vou colocar só um pouco mais de luz aqui no barro, para poder acender um pouquinho mais. Vou colocar um pouquinho de luz também aqui, para dar um pouco de destaque. Está muito bacana, muito hermoso, obrigado. Até amanhã, Alexandre. Valeu, meu amigo Alcides, por ter ficado aí. Pessoal que está chegando, pessoal que está saindo. Tem gente chegando, tem gente saindo na live. Valeu, muito obrigado a vocês todos que estão por aqui. Falta só alguns minutinhos para a gente concluir o quadro. Quem puder ficar até o final, eu já vou aproveitar e já vou assinar a obra, já vou deixar a obra assinada, né? Terminada e assinada. Trabalhar aqui um pouco desse brilho. Vou falar um pouquinho também sobre a assinatura. O barco foi abandonado na praia. Pois é, tem que botar uma cordinha nele. Foi muito bem colocado aí essa questão do abandonado, porque realmente na referência ele tem uma corda.
Esse aí tá sem corda, né? Vamos botar pelo menos uma madeirinha e uma corda para segurar o barco. Senão o barco vai embora, né? Vai ficar à deriva aí na água. Vamos lá agora fazer a parte da corda. Vou puxar ela daqui, ó, nessa ponta. Foi muito bem pensado aí quem falou da corda. Quem foi que falou da corda? O quadro estava à deriva, né? Foi Juca. Valeu, Juca. Muito obrigado. O pescador foi no mato e abandonou o barco. Pois é. Realmente ficou faltando a corda, né? Que amarra o barco. E é exatamente o que eu vou colocar agora. Vamos colocar aqui já a cordinha. Senão o barco vai ficar abandonado, né? Barco abandonado não dá certo. Eu estava esquecido. E pior que tem a corda aqui, mas eu me desliguei e esqueci da corda. Vamos colocar aqui, desse lado aqui, uma madeira, como se fosse um tronco, para amarrar o barco. O tronco vai estar dentro d'água. O pescador foi no mato, porque geralmente ele nem vai no mato, né? Ele vai na água mesmo. Já está na água, fica na água mesmo. Vou colocar aqui, ó, a corda. A corda entrou na água, entrou de um lado, saiu do outro. Boa noite, Felipe. Seja bem-vindo, meu amigo Felipe. Aqui eu já vou colocar, ó, vou dar uma trabalhada aqui na madeira. Eu vou dar também uma trabalhadinha na corda. A corda entrou de um lado da água e saiu do outro. Ela está metade dentro, metade fora, um pouco submersa. Depois eu vou puxar bem para perto para vocês verem todos os detalhes do quadro. Vou colocar inclusive uma espuminha aqui, ó, e aqui na base, para poder. Vou botar aqui também no tronco. Um pouco da água batendo aqui, né? A água batendo aqui nas raízes. Lembrando que geralmente quando a maré sobe, essas raízes elas são encobertas. Então elas ficam assim expostas porque a maré está baixa. Mas quando a maré sobe, elas ficam submersas. Então é assim que a coisa funciona. Teve gente que achou estranho ontem essa raiz assim para fora. Mas é porque essa pessoa certamente não entendia nada de mangue. Tem muita gente que não entende nada de mangue, né? Mas se fosse uma pessoa que já foi no mangue, ele não teria feito o comentário que a pessoa fez ontem, que a raiz não era para ficar assim para fora. Só que é assim, tá? No mangue a coisa é desse jeito mesmo. Quando a maré seca, as raízes das plantas aparecem. Talvez não conheça os manguezais, exatamente. Por isso que fez o comentário. Inclusive, tinha uma pessoa ontem que tudo que eu fazia ele falava, criticava, né? Tudo que eu fazia ele rebatia, como se ele que tivesse que decidir como o quadro tinha que ser. Eu não perco muito tempo com essas pessoas não, viu, galera? Não tenho muita paciência não. Embora eu pareça ser uma pessoa com muito paciente, mas com algumas pessoas eu não sou muito paciente.
E eu sou bem paciente, mas tem gente que abusa um pouquinho, né? Ó, aí eu vou trabalhando aqui essa parte do brilho. Vou melhorando aqui o brilho com esse pincel mais fino. Esse aqui é o número 4. Número 4. Vai colocando aqui também um pouco de branco para dar a sensação da água batendo aqui na areinha, né? Batendo aqui na areinha. Se você quiser colocar um caranguejozinho, se você quiser... Beleza, Zé? Seja bem-vindo, Zé. Você é sempre bem-vindo aqui na live. Uma pessoa como o Zé, assim, ó, tão respeitosa, sempre chega, dá boa noite. Isso é que é bom, né? Mas tem muita gente mal educada também, viu, galera? Tem gente que praticamente vive só pra atrapalhar a vida dos outros. Existem só por existir, né? Veio pro mundo só pra atrapalhar. O que eles puderem fazer para atrapalhar, eles vão fazer. Tem gente para tudo nesse mundo. Ó, aí vai dando uma acendidazinha por aqui. Vai jogando um pouco mais de luz. Vou mostrar o quadro bem de perto agora para vocês. É óleo, tá? Perguntaram o que? Acrílico é um instrumento dos fracos. Acrílica? Não, não acho não. Eu acho que acrílico é um desafio, né? É um desafio pesado. Qualquer dia eu vou pintar um quadro aqui de acrílico com vocês. Vou tentar fazer o melhor que eu posso com acrílico. Pessoal, deixa eu mostrar para vocês aí o quadro como ficou. Ah, sim, a crítica é o instrumento dos fracos, exatamente. E você fica trabalhando, né? Você fica fazendo crítica, a pessoa trabalhando, a coisa nem tá pronta. Aí, tipo, você desconcentra a pessoa, né? Deixa pelo menos a coisa terminar para você fazer um comentário. Agora fica com os comentários chatos, atrapalhando a live, né? Olha só como ficou aí as árvores, como ficou aí o tronco. Eu entendi acrílica, mas é acrílica. Olha aí, galera, como ficou o quadro. Desejo que vocês tenham gostado. A mudança que eu fiz foi que eu peguei essa árvore que estava aqui, puxei para cá. Tinha outro barco aqui, eu apaguei. Olha a água aí, como é que ficou o reflexo da água, né? O reflexo do barco na água também. O barquinho tá amarradinho, eu coloquei ali uma cordinha. A corda tá dentro d'água, uma parte dela tá dentro, outra parte tá fora. Ali amarrando a ponta do barco. Valeu, meu amigo Juca. Amanhã vai ter mais live, tá? Deixa eu mostrar o quadro todo aí pra vocês. Olha só. Beleza. 4 dias para terminar esse quadro. O quadro tá disponível. Quem quiser a foto dele, me solicita. Se você quiser pintar esse quadro, fique à vontade. Eu não vou processar ninguém, né? Ah, professor, não, galera, pode pintar tranquilamente. Isso aqui eu faço para vocês fazer mesmo, tá? Isso aqui são aulas. Tá tudo disponível comigo, não tem problema. Se tem uma pessoa que não veio no mundo para criar problema, foi eu, tá? Então, tudo que eu puder evitar de problema, eu evito. Então, veja aí como ficou o trabalho.
Terminei a live no tempo certinho, 2 para meia-noite. O quadro ficou pronto, o barquinho tá ali. Se quiser colocar, tipo, como tem na referência original, uma redezinha aqui aparecendo, né? Se quiser, pode colocar uma rede aparecendo dentro do barco. Se quiser colocar os remos também, pode colocar. Você pode enricar mais, né? Se você quiser colocar também ali um pôr do sol e um raiozinho de sol vindo para cá, também fica legal. Você cria um quadro novo, né? Os membros vão ter acesso, com certeza. Todo mundo vai ter acesso. O acesso desse quadro vai ser liberado, tá? Para todo mundo. Beleza, galera? Amanhã eu vou acordar cedo para trabalhar, então desde já vou me despedindo de vocês, agradecendo pela atenção, agradecendo por tudo, agradecendo pelas florzinhas, pelo tap-tap, pelo bate-papo. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Lembrando que amanhã, 10 horas da noite, tem mais live. Desde já estão convidados, não esqueçam de mim, amanhã 10 horas, live, vamos trabalhar pássaros. Amanhã eu vou, em uma aula só, eu vou terminar um pássaro aqui para vocês. Então, todos esses quadros aqui, ó, amanhã vai ser esse aqui, ó. Todos esses pássaros vão pegar uma aula só, porque a base já está pronta. É só aplicar o gel e já vir terminando o quadro. Então, se vocês estiverem aqui amanhã, vocês vão aprender como é que se pinta esse tronco espatulado. Vou fazer um tronco espatulado. Vou trabalhar essa parte do peito, vou trabalhar o olho, vou trabalhar essa parte do fundo. Então, não percam essa aula, porque esse pássaro vai ficar muito realista, tá? Então é isso, galera. Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus, durmam bem. Tenham todos aí uma ótima quarta-feira, que já iniciou agora. E tchau, tchau. Fiquem com Deus, pessoal. Tchau, durmam bem. Tchau, tchau.